Hasewa Kodakawa chega a uma nova escola carregando o peso de um passado que nunca aceitou. Seu olhar naturalmente severo o transforma, antes mesmo da primeira palavra, em alvo de rumores e medo. Em corredores onde risadas ecoam em grupos fechados, ele caminha sozinho, desejando algo simples e ao mesmo tempo inalcançável: amizade. Cada dia se arrasta entre aulas silenciosas e intervalos vazios, até que o seu destino o conduz a uma sala esquecida, onde uma garota loira fala sozinha, encenando conversas com amigos que não existem. Ali, duas solidões se reconhecem em ser presa de apresentação. Kawashizaki Sena é bela, inteligente e orgulhosa, mas completamente incapaz de se conectar com os outros. A sua língua afiada afasta qualquer tentativa de aproximação e sua solidão se disfarça de arrogância. Quando Kodakawa a confronta, a hostilidade inicial se transforma em um acordo improvável. Eles decidem criar um clube dedicado a aprender algo que nenhum dos dois domina: fazer amigos. Assim nasce o Clube dos Vizinhos, um refúgio para aqueles que vivem à margem das relações comuns. Um espaço onde a esperança começa a se formar de maneira torta e frágil. O clube atrai figuras tão peculiares quanto seus fundadores. Mikazuki Yozora, cínica e humor cortante, transforma a ironia em armadura para esconder sua própria solidão. E o Kimura, devotado e confuso sobre sua própria identidade, busca em Kodaka um ideal a seguir. Cada novo membro carrega inseguranças profundas e atividades do clube, criadas para simular situações sociais. Frequentemente, descabam em conflitos, rivalidades e mal-entendidos. Ainda assim, entre provocações e disputas, laços invisíveis começam a se formar, mesmo que ninguém tenha coragem de chamá-los de amizade. Com o passar do tempo, o clube se enche de risadas estranhas e tensões não resolvidas. Jogos, conversas e eventos escolares revelam sentimentos que os membros não sabem nomear. Ciúmes surgem de forma disfarçada e palavras ditas como brincadeira referem mais do que deveriam. Kodaka se vê no centro dessas emoções conflitantes, incapaz de compreender completamente o impacto que tem sobre os outros. Cada encontro fortalece a convivência, mas também aprofunda feridas ocultas, criando um equilíbrio instável entre união e ruptura. Momentos de crise forçam verdades a emergir. O passado de cada membro lança sombra sobre o presente, e aquilo que parecia apenas uma brincadeira revela-se uma busca desesperada por pertencimento. Discussões explodem, lágrimas são contidas em silêncio e o clube corre o risco de se desfazer. No entanto, mesmo quando tudo parece ruir, algo permanece: a certeza de que junto eles experimentaram uma conexão que nunca tiveram antes, uma ligação imperfeita, mas real. O Clube dos Vizinhos continua existindo, não como um lugar onde as amizades foram conquistadas, mas como um campo de batalha onde cada membro ainda aprende a se abrir. As relações permanecem indefinidas, os sentimentos não dito pairam e o caminho à frente é incerto. Kodaka observa seus companheiros e percebe que, mesmo sem respostas claras, algo mudou para sempre. A solidão já não é absoluta, mas o verdadeiro significado de amizade ainda está além do alcance, esperando para ser descoberto em uma manhã que pertence em aberto. O tempo avança e com ele surgem silêncios mais pesados do que qualquer discussão. O Clube dos Vizinhos segue se reunindo, mas agora cada encontro carrega palavras engolidas e olhares desviados. Yozora se fecha ainda mais em seu sarcasmo, usando o risco como seu escudo para não revelar o medo de deixar para trás. Sena, por trás da confiança exagerada, começa a sentir a inquietação de perder algo que nunca soube nomear. Kodaka percebe que a proximidade entre eles criou um vínculo profundo, mas também abriu espaço para feridas que ninguém sabe como curar. Eventos escolares se sucedem e o grupo tenta se misturar ao mundo que sempre os rejeitou. Festas, viagens e competições se tomam palco onde cada um tenta agir como alguém normal. Porém, quanto mais tentam se encaixar, mais evidente se torna o abismo entre o que aparentam ser e o que realmente sentem. Risadas ecoam, mas são breves. A sensação de pertencimento surge em lampejos apenas para desaparecer logo em seguida, deixando um vazio ainda mais intenso. Eventos escolares se sucedem e o grupo tenta se misturar ao mundo que sempre rejeitou. As relações dentro do clube se tornam mais complexas. Afeto e rivalidade caminham lado a lado, misturados de forma inseparável. Pequenos gestos ganham significados enormes e cada palavra mal interpretada gera novas rachaduras.
O medo de perder um pouco do que conquistaram impede confissões sinceras. Eles continuam juntos não porque entendem uns aos outros, mas porque a solidão fora daquele espaço é ainda mais assustadora. Confrontados com o futuro, os membros do Clube dos Vizinhos começam a perceber que nem todas seguirão o mesmo caminho. Decisões se aproximam e a ideia de separação paira como uma sombra inevitável. Kodaka reflete sobre o quanto mudou desde o primeiro dia naquela escola. Ele não encontrou a amizade ideal, mas algo diferente, mais confuso e humano, uma conexão marcada por falhas, conflitos e momentos genuínos. À medida que o presente se desfaz lentamente, o clube permanece como um símbolo de tudo que foi vivido. Nada está resolvido, sentimentos continuam não ditos, promessas não feitas e respostas não encontradas. Ainda assim, existe uma chama silenciosa que se recusa a apagar. A certeza de que, mesmo sem compreender totalmente o que são um para os outros, aquele encontro de solitários mudou seus destinos para sempre. E é assim, ainda beiram um futuro incerto. O Clube dos Vizinhos permanece o suspense entre o que foi ainda pode ser aguardado e o próximo passo da história que ainda não chegou ao fim. As reuniões continuam, mas agora são marcadas por tranquilidade estranha, quase artificial. Conversas vanas ocupam espaço onde antes existiam provocações e disputas. É como se todos tivessem feito um acordo silencioso para não tocar no que realmente importa. O clube sobrevive, mas a sua essência oscila, presa entre o conforto da rotina e o medo de encarar a verdade. Cada membro sente que algo essencial está escapando, mesmo quando tudo parece igual. Memórias surgem como ecos inesperados, momentos simples, risadas desajeitadas, discussões sem sentido. Tudo retorna à mente de cada um, como uma prova de que aquilo foi real. O passado, antes motivo de dor, passa a ser lembrado como uma nostalgia incômoda. Eles percebem que, sem notar, construíram algo jamais que imaginariam ser capazes de estar onde podiam e sentir, sem máscaras complexas, mesmo que nunca tenham aprendido a ser chamados de amigos. Pequenas mudanças começam a criar separações sutis, horários que não coincidem, compromissos novos, interesses que surgem fora do clube, não há despedidas formais, apenas afastamentos graduais, cada encontro se torna mais raro, e quando acontece, carrega a sensação de que o tempo está sendo roubado. O medo não é mais da solidão, mas de esquecer aquilo que um dia os manteve unidos. Em pensamentos solitários, confissões são ensaiadas inúmeras vezes, frases que poderiam mudar tudo permanecem presas na garganta. A incerteza paralisa e o receio de quebrar o frágil equilíbrio fala mais alto. Eles escolhem um silêncio não por falta de sentimento, mas por excesso dele. Assim, verdades permanecem escondidas, esperando um momento que talvez nunca chegue. O Clube dos Vizinhos começa a existir mais do que uma lembrança do que como realidade. Antes, cheia de vozes, se torna um espaço inquieto, carregado de significado. Cada cadeira vazia guarda história que ninguém contou em voz alta ainda. Ainda assim, há algo reconfortante naquele silêncio, como que se fosse vivido jamais pudesse ser apagado, apenas transformado. À medida que os novos caminhos se abrem, todos seguem adiante sem saber se voltarão a encontrar da mesma forma. O futuro permanece indefinido, repleto de possibilidades e incertezas. Não há conclusões, apenas continuidade. Em algum lugar entre a solidão e o desejo de conexão, a história do Clube dos Vizinhos permanece viva, esperando o momento em que os membros estejam prontos para dar o próximo passo e talvez finalmente descobrir o verdadeiro significado da palavra amizade. O silêncio que tomou conta do Clube dos Vizinhos finalmente se rompe quando a decisão inevitável se aproxima. A escola anuncia mudanças e com ela surge a possibilidade real de encerramento do clube. Não por brigas ou fracassos, mas pela simples constatação de que o tempo avançou. Aquilo que nasceu de uma solidão agora precisa encarar a maturidade. Pela primeira vez, ninguém reage com ironia ou sarcasmo. A grande ameaça do fim não provoca pânico, apenas uma aceitação pesada e sincera. Diante da proximidade do encerramento, emoções guardadas começam a transbordar, ainda que de forma imperfeita. Não há declarações grandiosas nem palavras perfeitas escolhidas, há frases trancadas, olhares prolongados e silêncios que dizem mais do que discursos internos. Relações que nunca receberam nomes finalmente são reconhecidas como algo real, não só como amizade idealizada, nem como amor declarado, mas como um vínculo profundo que marcou cada um de uma maneira irreversível.
No último dia oficial do clube, todos se reúnem na sala que testemunhou tantas tentativas fracassadas de socialização. Não há atividades planejadas, apenas presença. Eles compartilham o espaço como sempre fizeram, conscientes de que aquele momento não se repetirá. Não há promessa sobre o futuro, apenas a certeza de que aquele encontro não precisa de conclusão para ser significativo. O clube termina não com um adeus, mas com uma pausa. O tempo segue em frente e cada membro do antigo clube dos vizinhos passa a trilhar sua própria estrada. Novas pessoas surgem, novas experiências se acumulam e a vida se expande além daquele pequeno grupo. Ainda assim, em momentos esperados, memórias retornam, não como arrependimento, mas como lembrança de um período que, em ser perfeito, era permitido. A solidão não desaparece por completo, mas já não é desconhecida. Kodaka reflete sobre tudo que viveu. Ele não se tornou alguém cercado de amigos, nem alcançou a versão ideal de si mesmo, mas aprendeu algo essencial. Conexões não nascem prontas, nem seguem regras claras. Elas se constroem no desconforto, na falha e na conveniência. O Clube dos Vizinhos não ensinou como fazer amigo, ele ensinou como permanecer, mesmo quando é difícil. Em algum ponto do futuro, caminhos podem voltar a se cruzar, talvez em circunstâncias diferentes, talvez com palavras que antes não existiam. Nada garante que serão os mesmos, nem que sentirão o mesmo. Mas as possibilidades permanecem, não como promessa, mas como abertura. Porque algumas histórias não terminam quando se encerram, apenas aguardam o momento certo para continuar.